Início do capítulo 3, o versículo 1 diz assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficarmos sozinhos em Atenas. Deixa aberto aí, daqui a pouco eu volto para ler o restante. Paulo vira para a igreja que estava lendo a sua carta, ele escreveu essa carta e enviou por Timóteo, e diz assim: olha, diante da grande preocupação que eu tenho com essa igreja, diante do grande problema que a igreja tem passado por causa da perseguição religiosa, diante do fato de eu não estar conseguindo visitá-los, porque no capítulo 2 que a gente estudou de manhã, Paulo diz que o próprio Satanás estava impedindo ele de chegar na cidade, e Paulo sabia que corria até risco de vida. Então Paulo diz: olha, diante de tudo isso que aconteceu, eu entendi por bem ficar sozinho em Atenas. Lembramos também que era duro ficar sozinho naquela época. Paulo sofria também muita perseguição, Paulo tinha algumas doenças devido à sua idade, devido à situação em que ele vivia naquela época, mas Paulo olha para a sua situação e entende que, não podendo ele ir pessoalmente à igreja de Tessalonicenses, ele ficaria sozinho, abriria a mão da companhia de Timóteo, que era o seu companheiro mais querido, mais fiel, e enviaria ele até a igreja, para que ele pudesse consolar a igreja, para que ele pudesse visitar a igreja. Eu falei de manhã aqui, que às vezes a gente está longe de um familiar, às vezes a gente está longe de uma pessoa que ama, às vezes a gente está longe de um missionário, e a gente fica: poxa, eu queria tanto estar perto para dar um abraço. Contudo, Paulo entendia que, mesmo não podendo estar perto para dar um abraço, ele podia orar pela igreja, ele podia escrever uma carta para a igreja, ele podia enviar, como enviou Timóteo, como seu representante. Ou seja, é fato de que é bom estar perto daqueles que amamos, mas, irmãos, não é necessário sempre estar perto para demonstrar que amamos. Uma oração, uma carta, uma ligação, hoje a internet facilitou muito, um WhatsApp, um bom dia, isso pode fazer a diferença na vida de alguém e demonstrar que você o ama. E aí Paulo diz: olha, eu achei por bem ficar sozinho, enviei Timóteo para visitá-los. Aí você vai dizer: pastor, mas no começo dessa carta Paulo diz que Silas também era companheiro dele. Verdade, mas daqui a pouco Paulo também vai enviar Silas para a igreja de Corinto. Então Paulo estava sempre enviando os seus companheiros para visitar a igreja que ele tinha fundado. Mas Paulo entendia que melhor era o bem-estar da igreja do que o seu próprio bem-estar. De manhã eu citei aqui, e quero ler novamente, em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai dizer assim para outra igreja que ele fundou, a igreja de Corinto. Ele diz: eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Paulo estava também sofrendo um problema aqui na igreja, porque estavam tentando a todo momento convencer os coríntios que Paulo não deveria ser amado pela igreja, que ele não era um homem digno de amor, não era um verdadeiro pastor. E aí Paulo diz: olha, eu me gastei e ainda me deixarei gastar em favor da alma de vocês. De manhã eu disse, quero repetir também, que nós vivemos uma crise dentro da igreja evangélica brasileira, onde as pessoas estão em busca de conquistar muita coisa, de se empenhar por muita coisa, de fazer um grande esforço por conquistar grandes coisas. Eu tenho lido um livro, eu e a minha esposa, e esse livro vem dizendo sobre isso, que a gente vive numa geração onde tudo tem que ser grande. Você tem que ser o maior, o melhor, a sua igreja tem que ser a maior, a melhor, no trabalho você tem que ser o maior, o melhor, na faculdade. E isso cria uma grande neurose na nossa cabeça. E aí, de manhã a gente dizia que se tem algo que vale a pena o crente se gastar, é pela alma dos outros, é pela alma daqueles que estão perecendo, é pela vida daqueles que estão perdendo as suas eternidades, a troco de nada, a troco de pecado, a troco de algo banal e passageiro que este mundo oferece. Aí Paulo diz: eu me gastei, mas eu me gastarei ainda mais em favor de vocês. Paulo entendia que valia a pena se sacrificar em favor dos outros. E aí, de novo, deixe-me fazer essa crítica. Hoje as pessoas vêm para a igreja em busca de conquistar, de ganhar, de adquirir, mas ninguém quer se sacrificar em favor do outro.
Hoje, o domingo de ressurreição, ou domingo de Páscoa para alguns, um domingo onde a gente lembra que Jesus se sacrificou. Mas a gente vive, infelizmente, numa época onde ninguém quer se sacrificar. Eu quero receber, eu quero ganhar, eu quero vitória, eu quero que alguém se sacrifique por mim. Se alguém se sacrificar e fizer o trabalho duro, pastor, aí eu gosto. Mas a gente entende que o Evangelho é sacrifício, Evangelho é amor, Evangelho é misericórdia, Evangelho é perdão, Evangelho é estender a mão, Evangelho é se colocar no lugar do outro. Aí Paulo diz, olha, eu fico sozinho, mesmo que isso venha, quem sabe, a colocar a minha própria vida em risco, eu fico sozinho, porque para mim mais interessa o bem-estar daqueles que amo do que o meu próprio bem-estar. Para mim mais interessa que a igreja de Cristo seja consolada, edificada, abençoada, do que eu tenha Paulo e Timóteo na minha presença. Então, como eu disse, logo ele vai enviar Silas. Timóteo estava sendo enviado agora, e ele fica sozinho. Vamos para o versículo 2. Versículo 2, Paulo vai trazer algumas características do enviado, de Timóteo, que ele estava enviando. Ele diz assim: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Paulo começa o versículo 2 dizendo que ele estava enviando um homem. E aí, quando ele vai começar a descrever o currículo desse homem, ele não começa pelas qualificações assim, Timóteo é mestrando, pós-doutorado, Timóteo é doutor, Timóteo é especialista. Ele começa e diz: eu estou enviando o irmão Timóteo. A característica que Paulo destaca primeiro, depois ele diz que Timóteo é ministro, mas primeiro ele diz, ele é irmão. A característica que Paulo destaca de Timóteo é uma característica, queridos, que só aqueles que têm Jesus como Senhor podem ter. Porque ser irmão em Cristo Jesus é um privilégio daqueles que o confessaram como Salvador e que pela graça foram recebidos na família de Deus. E aí entra uma característica que aí de novo vou fazer uma crítica, anda em falta no nosso meio. A gente procura pessoas que têm faculdade, que têm grandes dons, grandes talentos, que têm poder, que fala bem, que se veste bem. Mas Paulo, quando vai procurar alguém para enviar à igreja, ele diz: eu vou enviar um irmão, alguém que entende o que é a família de Cristo, alguém que entende que igreja é família, igreja é o povo de Deus, igreja é formada por irmãos e irmãs, independente do cargo que a gente ocupe. Paulo diz: eu vou enviar um irmão. E de novo, a gente vive uma crise na igreja evangélica hoje, porque as pessoas querem ser tudo menos irmão, querem ser dono da igreja, líder da igreja, chefe da igreja, líder de departamento. Não há nada de errado nisso, desde que a gente entenda que a primeira característica nossa é ser irmão. Por isso que há uma crise na igreja, cheio de gente não convertida, querendo liderar, cheio de gente que nem entrou na família de Deus, querendo mandar nela, querendo conduzir ela. Mas Paulo diz: Timóteo é irmão. A gente não pode dar aquilo que não tem, irmãos. Se a gente nunca entrou na família, se a gente nunca sentiu o amor pela família de Cristo, se a gente não sentiu o que faz parte dela, a gente não pode dar aquilo que não tem. Mas Paulo olha para os seus companheiros e diz: eu vou enviar alguém que é irmão. Tem muita gente com a motivação errada na igreja de Deus. Eu não sei se é o seu caso, mas se for o seu caso, eu te convido a meditar nessa noite e se perguntar: eu tenho sido irmão? Antes de ser aquele que toca a bateria, antes de ser aquele que toca o violão, antes de ser aquele que canta, antes de ser o líder do departamento, antes de ser pastor, presbítero e diácono, eu sou irmão? Porque se não for irmão, não adianta de nada, é tudo balela. Mas Paulo diz: não, Timóteo é irmão. Ele entendeu que a igreja não é apenas uma instituição, uma organização. A igreja é o lugar aonde o povo de Deus se reúne.
Aí ele diz, olha, Timóteo também é ministro, ele é ministro de Deus, e ele é ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Então, como eu disse, Timóteo era um cara muito amado por Paulo. Ele foi enviado para a igreja de Tessalonicenses, ele foi enviado na igreja de Coríntios, ele foi enviado na igreja dos Filipenses. Timóteo estava em várias igrejas, visitando e consolidando aquilo que Paulo fez, plantar igrejas, abrir igrejas. Paulo era um plantador de igrejas, e talvez Timóteo era aquele camarada que vinha para alicerçar, para sustentar, para aprimorar. Tanto que Paulo diz assim, olha, eu enviei ele com um objetivo. Qual é? Ele diz, para o benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. A missão principal de Timóteo não era apenas avaliar a igreja, criticar a igreja, chamar a atenção daquela igreja. A sua principal missão era em benefício da fé daqueles que estavam sofrendo por tribulação, por perseguição, por dúvida. Afinal de contas, Paulo passou por aqui, ficou 3 semanas, nos falou sobre um Jesus, nos falou sobre salvação, e agora Paulo foi embora, e nós temos sofrido. O que fazer? Então Timóteo estava lá em benefício da fé, daqueles novos convertidos, que provavelmente estavam passando por uma situação difícil. Então, irmãos, mais do que inspecionar a igreja, Timóteo tinha que ajudar a igreja, mais do que condenar, quem sabe, algum erro que a igreja tivesse cometido. Timóteo estava lá para auxiliá-los a crescer na graça e no conhecimento. Às vezes, quando a gente lê a palavra exortar, a gente lembra logo de exortação, mas a palavra exortar, no seu radical, no seu significado, tem também o sentido de encorajar, de animar, de incentivar. Então Paulo foi àquela igreja para isso. E aí também fica um ensinamento para a gente enquanto igreja. De manhã eu falei aqui isso, a gente deve condenar o pecado, a gente deve corrigir as pessoas que cometem pecado, mas, irmãos, não é papel da igreja final condenar ninguém. Quem salva e quem condena é Jesus. O papel final da igreja é consolar, confortar, animar, encorajar, corrigir, confortar e confirmar a fé dos nossos irmãos que porventura possam estar passando por um momento de dificuldade. Então sim, é papel da igreja corrigir, chamar a atenção quando necessário, mas é papel também da igreja equilibrar isso e saber que os nossos irmãos precisam de uma palavra de ânimo, de consolo, de conforto, de que Jesus vive, de que Ele reina, de que Ele não perde o controle da vida da sua igreja, de que Ele é o Senhor, de que Ele vê todas as coisas, de que Ele escuta, de que Ele não dorme, de que Ele não perde batalha, de que Ele não desiste do povo dele, porque se dependesse da gente, a gente já tinha desistido há muito tempo, vamos ser sinceros, vamos ser honestos. Mas Ele persevera em nós, Ele aumenta a nossa fé, Ele nos coloca de pé. A igreja precisa ser lembrada disso. É fato de que vivemos momentos difíceis, horríveis em todas as esferas da nossa sociedade, mas também é verdade de que o nosso Senhor jamais perdeu o controle. Ele é Senhor, Ele é dono de todas as coisas, e Ele sabe como nos conduzir. Versículo seguinte, versículo 3, Paulo vai dizer assim: então ele enviou Timóteo, e aí ele diz, a fim de que ninguém da igreja se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Chegamos num ponto dessa carta, aonde a gente entra num assunto bem, eu não diria complicado, mas um assunto difícil, um assunto espinhoso. Paulo diz, olha, eu enviei Timóteo para benefício da fé de vocês, para confirmar a fé de vocês, para animar a fé de vocês, para que nenhum de vocês se inquiete, se desespere, se atribule, perca a esperança com as tribulações que vocês estão passando.
Nem sempre o inimigo das nossas almas, ele virá contra as nossas vidas com uma espada desembainhada, pronta para tirar a nossa vida. Às vezes ele vai criar pequenas contendas, pequenos problemas, pequenas adversidades ao nosso redor. Às vezes vai usar palavras, algumas coisas contra a nossa vida, de maneira que a gente comece a se atribular, se inquietar, se desesperar, a ponto de que a gente fique tão cego, tão perdido, tão desesperado, que não confiemos mais nas promessas de Deus. Então Paulo diz: olha, Timóteo está indo aí para acalmar o coração de vocês, porque parece que alguns dos irmãos da igreja já estavam ficando desesperados. E aí nós chegamos na parte B do trecho que eu falei, que é um pouco espinhoso, quando Paulo diz assim: porque vós mesmos sabeis. Paulo diz: olha, ei igreja, vocês sabem o quê? Que estamos designados para isto. Paulo está dizendo: ei igreja, acorde. Quando Jesus estava conosco, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Em todo o evangelho, essa história de irmãos, venha para cá e acabe com seus problemas, venha para a igreja X e resolva os seus problemas, venha para cá, isso é evangelho tabajara, evangelho cacete planeta. Isso nunca existiu na Bíblia, nem nunca vai existir. Pelo contrário, era tão natural para Paulo isso, que ele diz: olha, nós estamos designados, nós somos imitadores de Jesus, e se ele sofreu, quem somos nós para não? O problema, de novo, é que quando a igreja perde de vista que a sua vida, ela segue os passos do mestre, aí ela fica atribulada, aí a igreja fica inquieta, ela fica desanimada, aí ela fica desesperada diante das tribulações. Mas quando a gente entende que a igreja segue os passos de Jesus, a gente entende, irmãos, que ainda que as tribulações venham, eu sou mais do que vencedor no nome de Jesus, porque eu faço parte do corpo dele, e se ele venceu, eu também vencerei. Então entenda, a nossa vida, ela não repousa na sorte, a nossa vida repousa na mão de Deus. Então, se porventura temos vivido alguma tribulação, alguma tempestade, algum deserto, alguma dificuldade, entenda, Deus está no controle. Quando Deus coloca o profeta no vale de ossos secos, Deus vai com ele. Quando Daniel vai à cova, Deus está com ele. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego vão à fornalha, Deus está com eles. Quando Cristo vai à cruz, Deus está com ele. Deus jamais desamparou o seu povo, e não vai ser agora que vai nos desamparar. Mas Paulo diz: nós bem sabemos que estamos designados para passar por momentos difíceis. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: porque vos foi concedida, ele está falando para a igreja de Filipenses, vos foi concedida a graça. Olha que coisa louca, algumas igrejas devem ter rasgado esse versículo aqui, tem pastor que pula. Paulo diz: foi concedido uma graça. Aí você fala: pô, graça é bênção, se foi concedido é bênção. Aí Paulo diz: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente crer nele. Ei, irmãos, já falei isso aqui na igreja, Jesus prometeu duas coisas: uma cruz para você carregar, e um céu, ou uma vida eterna para você passar. Jesus nunca prometeu uma vida fácil. Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus só prometeu isso: uma cruz e uma vida eterna. Enquanto aqui vivermos, se tudo estiver bem, glória a Deus. Mas se as coisas apertarem, glória a Deus também. Glória a Deus também. Em 1 Pedro, outro autor, para a gente não pensar que só Paulo falava sobre tribulação, em 1 Pedro, quando está escrevendo para o povo de Deus, Pedro também diz assim, 1 Pedro, capítulo 4, olha o que o apóstolo Pedro diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Aí talvez alguns irmãos nossos pentecostais poderiam dizer: olha, esse fogo é o fogo do Espírito.
Não. Pedro diz: não estranhem o fogo que surge no meio de vós. Pedro vai dizer o que é: destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pedro diz: olha, quando o bicho começar a pegar, não fique assustado, achando que é algo extraordinário, não. As tribulações fazem parte do povo de Deus. Pedro segue e diz assim: pelo contrário, não estranhe não, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Alegrai-vos, Cristo sofreu, e se tivermos que sofrer também, glória a Deus, alegrai-vos. Aí ele segue, Pedro, e diz: para que também na revelação da glória, quando ele vier, vos alegreis, exultando. Aí Pedro diz: se pelo nome de Jesus sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, irmãos, pastor, então o evangélico tem que ser masoquista? Tem que sair procurando sofrimento? Não, não é isso. Mas o evangélico tem que estar pronto. O verdadeiro cristão tem que estar pronto. Para onde Cristo nos levar, a gente tem que estar pronto, quer na bonança, quer na tribulação, quer na fartura, quer na escassez, quer na paz, quer na guerra. O cristão tem que estar pronto. Cristo é e sempre será o nosso único e suficiente Salvador, porque Paulo diz: para isso estamos designados. Então, meu irmão, cuidado com isso. Eu entendo a dor de quem está passando um sofrimento, entendo a dor de quem está passando por um momento difícil. Você não é proibido de chorar, de clamar, de orar, de se entristecer, mas não se desespere, não perca de vista que não são as tribulações que conduzem a sua vida, é Deus que conduz a sua vida, e Ele sabe até onde nós podemos suportar. É isso que diz a Bíblia, é Deus. A Bíblia diz que Ele não nos dá fardo que não possamos carregar. O mesmo apóstolo Paulo, agora em Romanos, capítulo 5, no versículo 3, vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Esse texto é muito interessante. Paulo começa dizendo que primeiro a tribulação começa na vida do crente, e depois a tribulação cria em nós perseverança, porque no meio da tribulação a gente ora, jejua, busca Deus, lê a Bíblia, coisa que às vezes a gente não faz quando está tudo bem na nossa vida. Aí ele diz que depois que a esperança, a perseverança cresce dentro de nós, ele diz que a perseverança traz experiência. Então você percebe, quando a gente vai no mercado de trabalho, né, as pessoas perguntam: você tem experiência? E na caminhada com Deus, a salvação não requer experiência de ninguém, mas é fato de que com o passar dos anos, nós como crentes, nós costumamos adquirir experiência com o nosso Deus. Mas você percebe que, segundo Paulo, para que você tenha experiência com Deus, primeiro tem que vir uma tribulação na sua vida, aí depois você persevera, aí quando você persevera, você começa a ter experiência com Deus, e aí Paulo termina em Romanos 5 dizendo que depois da experiência vem a esperança, e a esperança não confunde, a esperança acalma, a esperança nos lembra que o amor de Deus é derramado. É isso que ele diz em Romanos 5, do 1 ao 5. Então, irmãos, não fuja de toda a tribulação, não fuja de todo o vento, não fuja de todo o deserto, não fuja de todo o problema que aparecer na sua vida. Lembre que quem sabe esse problema pode trazer perseverança, a perseverança pode trazer experiência, e a experiência pode trazer esperança, descanso de que o amor de Deus é derramado sobre a vida deles. Vamos lá, versículo 4, voltando lá em Tessalonicenses: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Ou seja, para Paulo era uma coisa tão comum saber que o cristão padece perseguição, que ele disse: olha, eu avisei antes, quando eu estava aí no meio de vocês, eu avisei, quando eu estive aí com vocês, eu predisse que isso ia acontecer.
E aí, né, irmãos, tem uma frase muito conhecida, né, secularmente dizendo que quando algo é avisado, só pega aqueles que ou não foram avisados, ou se fizeram por desavisados. Quando algo é, por exemplo, suponhamos que venha uma notícia de que vai descer uma grande tromba d'água aqui em Andorinhas, só vai pegar no rio, tomando banho, aqueles que são desavisados, ou aqueles que se fazem de desavisados, porque estão afim, que não era o caso da igreja, porque Paulo diz assim: quando estava convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e de fato aconteceu isso. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, de boa, vocês não têm muito do que reclamar, vocês estavam avisados, não eram para ter sido pegos de surpresa, vocês deveriam estar orando, vocês deveriam estar se fortalecendo, vocês deveriam estar vigiando, porque eu disse que ia acontecer. Logo, irmãos, creio eu que a vida nossa deve ser a semelhança dessa. Jesus já nos avisou que no mundo nós teríamos aflições. Agora é nosso papel e obrigação tomar cuidado, nos desviar do mal, buscar a sua face, nos santificar, nos afastar daquilo que não convém, até porque já está predito. Talvez Paulo estivesse lembrando, quando escreveu isso, de João, Evangelho de João, capítulo 16, mas quem fala é Jesus. João 16, do 1 ao 4, Jesus diz assim, no Evangelho de João: tendo-vos dito estas coisas, tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Então Jesus diz: olha, eu estou avisando uns negócios aí para vocês, para que vocês não fiquem escandalizados. Aí ele vai dizer, versículo 2: eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará está fazendo um culto a Deus. Então Jesus diz: olha, vão matar vocês, vão expulsar vocês da sinagoga. Versículo 3, Jesus diz: isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Versículo 4, ora, estas coisas vos tenho dito, para que, quando chegar a hora, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Então Jesus diz assim: olha, eu não disse lá no início que eu estava com vocês, e eu os protegia, mas quando eu partir, uma grande rebelião vai se levantar. Quando eu partir, uma grande perseguição vai se levantar. Mas eu estou dizendo isso agora, para que quando a hora chegar, vocês lembrem e digam: meu Jesus já tinha me avisado, e se o meu Jesus avisou, Ele é poderoso para me guardar, me sustentar, e se ainda que eu tiver que pagar com a vida, Ele me receberá na eternidade. Hoje, depois daquele atentado terrorista lá nas igrejas, que a gente comentou de manhã, muitos irmãos na internet, compartilharam essa frase, se não me engano, de Tertuliano, que ele dizia assim: o sangue dos mártires foi a semente da igreja. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que quanto mais matavam os crentes, mais o sangue dos crentes ia se espalhando pela terra e fazendo brotar mais crentes. E aí de manhã eu falei isso aqui: os judeus perseguiram e não conseguiram acabar com o cristianismo. Roma perseguiu e não conseguiu. Com o passar dos anos, o islamismo perseguiu e não tem conseguido destruir. O comunismo perseguiu e não conseguiu destruir. Irmãos, eles se levantam para cair, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Mas é fato de que alguns dos nossos irmãos têm perdido a vida em amor ao Evangelho. Mas o que fazer? Se escandalizar? Se desesperar? Não, Jesus já tinha me dito, Paulo já tinha me avisado, que se necessário fosse, teríamos que entregar a nossa vida em amor ao Evangelho. Vamos para o 5 para a gente terminar?
Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando ir lá visitá-los, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o vosso labor. Paulo diz: olha, não consegui visitá-los, e não podendo mais suportar essa preocupação, eu mandei Timóteo para saber como estava a fé de vocês. Eu mandei Timóteo para que ele pudesse aperfeiçoá-los, para que o tentador não tivesse êxito sobre a vida de vocês. E aí talvez você fale assim: poxa pastor, mas talvez você que tenha acompanhado aqui desde o capítulo 1, isso está contradizendo, porque Paulo lá no capítulo 1 falou que tinha certeza da salvação dessa igreja. Mas deixa eu te explicar por que parece contraditório. Paulo pregou, evangelizou, plantou a igreja, ele foi embora, expulso da cidade. Então ele começa a receber notícias de que a igreja estava passando por uma fase difícil. Aí ele envia Timóteo. Timóteo vai, vê como estava a igreja, trabalha um tempo na igreja e volta com as boas notícias. Então, quando Timóteo volta com boas notícias e Paulo escreve essa carta, no capítulo 1 ele já sabe das boas notícias. Então ele diz: olha, eu tenho certeza da salvação de vocês, porque eu ouvi da fé de vocês. No capítulo 1 ele diz: olha, as cidades vizinhas estão sabendo da fé de vocês. Mas quando chega no capítulo 3, ele está só lembrando que enquanto ele não soube, enquanto ele não recebeu a visita de Timóteo, ele ficou nervoso, a ponto de pensar que o tentador pudesse ter êxito sobre a igreja de Tessalonicenses. Então Paulo diz: olha, eu fiquei nervoso, é verdade, eu confesso isso. Então no capítulo 3, ele está confessando qual era o sentimento do coração dele, ele estava muito preocupado. Mas no capítulo 1, quando ele começa a saudação, ele já está escrevendo, saudando a igreja daquilo que Timóteo tinha trazido boas notícias. Então, queridos, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você atentasse para a real, ou melhor, para a realidade que Paulo traz nesse versículo acerca do tentador das nossas vidas. Paulo diz: olha, eu temi que o tentador vos provasse, a ponto de tornar inútil a pregação do evangelho que fiz entre vocês. Por que digo isso, queridos? Digo isso porque a gente vive em tempos de dois extremos. Algumas pessoas supervalorizam o poder que o tentador tem, mas outras pessoas o ridicularizam a ponto de achar que ele não tem poder nenhum. Contudo, ele tem poder, ele é astuto. E se tem algo que ele é especialista em fazer, é nos induzir ao pecado. Depois que cometemos o pecado, ele se torna um acusador daquele pecado que ele mesmo nos levou a cometer, e nós, claro, colaboramos e concordamos. Mas mesmo que venhamos a nos arrepender e tenhamos a certeza do perdão em Jesus, ele permanece a acusar. Então Paulo entendia que essa artimanha do tentador poderia encontrar morada no seu coração, no coração da igreja, e fazer com que a igreja ficasse atribulada. Então Paulo diz: olha, fiquem tranquilos, porque aquele que vos prometeu salvar-vos é fiel para completar a obra que começou no meio de vocês. Mas é necessário, queridos, que nós, enquanto igreja, primeiro, venhamos a avaliar a cada dia a nossa vida, venhamos a tomar cuidado a cada dia com a nossa vida, e segundo, que a gente possa olhar para o lado e se preocupar com os nossos irmãos, porque muitos têm abandonado a fé, muitos têm se afastado da fé, em meio à tribulação, à provação, muitos têm se escandalizado, muitos têm se deixado levar pelas artimanhas do tentador e abandonado o seio da igreja, simplesmente porque não foram por nós cuidados como Timóteo cuidou. Caminhando para o final, eu percebo na presença de Timóteo
algo que às vezes a gente esquece. O papel da igreja é muito mais do que evangelizar. O papel da igreja é muito mais do que plantar outras igrejas. O papel da igreja é muito mais do que enviar missionários. O papel da igreja também é cuidar para que aqueles que estão dentro da igreja, junto conosco, não venham a desfalecer e não venham a se escandalizar em meio às tribulações, porque foi isso que Paulo fez. Ele plantou a igreja, fundou a igreja, e quando ele viu que a igreja estava num momento difícil, ele falou: Timóteo, vai lá e ajuda a igreja. Então, irmãos, a gente deve olhar para esse detalhe aqui na nossa igreja. Igreja não é só ganhar novas pessoas, igreja é amar as que já estão aqui dentro. E aí eu quero refazer uma aplicação que eu fiz de manhã. De manhã a gente terminou o texto da pregação da manhã, versículo 20, final do capítulo 2, Paulo dizendo assim para a igreja: vós sois, para a igreja, realmente a nossa alegria e a nossa glória. De manhã eu dizia o seguinte para os irmãos que aqui estavam, que às vezes a gente fica muito preocupado em fazer alguma coisa grande, algo que chame atenção, em conquistar alguma coisa, mas Paulo nos ensina que a primeira glória, a primeira alegria, a primeira coroa da igreja é zelar pelos irmãos que fazem parte dela. Porque quando chegarmos naquele grande dia na glória e olharmos uns para os outros e vermos os nossos amados, nós poderemos dizer: sim, vocês são a nossa glória, a nossa alegria, o nosso galardão, vocês são o motivo da nossa exultação. Eu disse aqui de manhã, ainda que isso seja impossível, suponhamos que eu fique aqui 20 anos e que eu não ganhe ninguém para Jesus. Irmãos, o simples fato de chegar naquele grande dia e ver cada um de vocês lá, vai ser motivo para mim de alegria e dizer: sim, a igreja de Andorinhas é a minha glória e a minha alegria, a minha coroa, o meu troféu. A gente precisa resgatar isso, irmãos, o amor pela igreja, o amor por uns pelos outros, o desejo, o interesse, o cuidado, o carinho por aqueles que estão do nosso lado. E isso nos alegrará quando chegarmos naquele grande dia, olharmos para o lado e dizer: valeu a pena, o meu irmão chegou, a minha irmã conseguiu, a igreja está aqui comigo, a igreja na qual eu nasci e cresci, apresentei meus filhos, casei, sofri, chorei, a igreja chegou, ela é a minha alegria. Eu falei de manhã isso, eu sou um dos que tem muitas críticas com relação à igreja evangélica brasileira, mas eu acho que a gente alimentou tanto as críticas quanto a igreja, que a gente parou de amar a igreja, irmãos. E nem amar essas quatro paredes não, é amar as pessoas que fazem parte dessa igreja. A gente parou de se alegrar com os nossos irmãos, de chorar com os nossos irmãos. Seja uma pessoa crítica, como eu sou, mas não permita que a crítica faça com que você deixe de amar aqueles que Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho. Eu sei que o convívio é difícil, e às vezes a gente convive muito tempo e começa a descobrir uns defeitos, umas falhas, e às vezes rola uns atritos, mas ame, 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 porque Ele te amou, Ele me amou, Ele nos amou, quando a gente nem merecia ser amado. Vou terminar. Primeira aplicação aqui que eu queria fazer, essa que eu fiz foi da manhã, é que a gente percebe aqui em Paulo, que um verdadeiro cristão, ele está mais preocupado com o bem-estar espiritual da igreja, com o benefício próprio, do que com o seu benefício. Paulo diz: olha, eu prefiro ficar sozinho, para que a igreja seja abençoada. Então, irmãos, isso também tem que ser resgatado no nosso seio. Não é que você tenha que sofrer, mas a gente deve buscar sempre o bem-estar dos irmãos, ainda que seja necessário às vezes abrir mão de um benefício nosso. Segundo ponto, a missão de Timóteo, quando foi visitar a igreja, era animá-la, incentivá-la e não condenar a igreja. Como eu disse, as nossas críticas devem ser sempre para melhorar a igreja e não condenar, porque a igreja é de Deus.
Terceiro, as tribulações não devem nos escandalizar, elas fazem parte da história de Cristo, dos seus discípulos, da sua igreja, e sempre fará. Não se escandalize, não desanime, não se desespere, nós venceremos. E a última aqui, quarta aplicação que eu quero fazer: as tentações, elas devem ser temidas, sim. A gente não deve brincar com tentação, a gente não deve brincar com Satanás, mas elas também devem ser enfrentadas, no nome de Jesus. Elas devem ser temidas, porque a gente não deve flertar com a tentação, mas elas devem ser encaradas com fé, oração, palavra de Deus e com a unção do Espírito Santo. Venceremos, porque Ele venceu. Afinal de contas, essa é a mensagem do domingo de ressurreição: Ele ressuscitou, Ele vive. Vamos orar, vamos terminar? Fiquem de pé.